A filosofia de um dos maiores investidores da história, o Warren Buffett, é construída em cima de uma ideia surpreendentemente simples. Uma ideia que, na verdade, a maioria das pessoas simplesmente ignora. Hoje, a gente vai desvendar esse conceito que é de verdade muito poderoso. Vamos combinar. Quando o assunto é investimento, essa é quase sempre a primeira pergunta que aparece. É aquela dúvida clássica que acaba travando muita gente antes mesmo de dar o primeiro passo. Mas e se essa não for a pergunta mais importante? Para Warren Buffett, o foco deveria estar em outro lugar. E entender essa mudança de perspectiva é o que pode, olha, virar o jogo completamente. Ok, então, se a quantidade de dinheiro não é o principal, qual é o ativo mais valioso para um investidor? A resposta de Buffett é tão clara quanto inesperada. E tá aqui a ideia central de tudo, o relógio. Não se trata de investir muito dinheiro, mas sim de investir o quanto antes e deixar o tempo trabalhar. Esse é o segredo que muitas vezes fica esquecido por anos, às vezes por décadas inteiras. O próprio Buffett é o maior exemplo disso. Ele não começou com uma fortuna, não. Ele começou bem jovem, com valores pequenos. O grande trunfo dele não era a grana, mas sim o tempo que ele tinha pela frente para deixar que pequenas decisões fossem se acumulando de forma silenciosa e consistente. A diferença entre começar cedo e começar tarde é absurda. Imagina só duas pessoas. Uma começa com pouco, mais cedo. A outra espera anos para juntar uma grana maior e só então começar. Quem começa tarde vive na pressão, sabe? Correndo atrás para compensar o tempo perdido, o que aumenta o risco e o estresse. Já quem começa cedo, mesmo com pouco, aprende a respeitar o processo e permite que o dinheiro se multiplique por muito, mas muito mais tempo. E como é que isso funciona na prática? É o famoso crescimento acumulativo ou juros compostos, a famosa bola de neve. Para se ter uma ideia do poder disso, pense em alguém que começa a investir R$ 200 por mês aos 25 anos. Agora imagine outra pessoa que começa aos 35, só que investindo o dobro, R$ 400 por mês. Quem terá mais dinheiro aos 65 anos? A resposta parece óbvia, mas não é. Quem começou mais cedo, mesmo com menos, acumula um patrimônio muito maior. Esse é o poder silencioso do tempo. Os ganhos geram novos ganhos e o dinheiro começa a trabalhar sozinho. Certo. Então já entendemos que o tempo é crucial. Mas como é que a gente aproveita ele ao máximo? A resposta está em transformar o ato de investir num hábito. A consistência é a ferramenta que coloca o tempo para trabalhar a nosso favor. Basicamente, existem duas mentalidades bem diferentes. Tem gente que pensa em fazer grandes aportes, sabe, de vez em quando, quando sobra um dinheiro, ou quando bate aquela motivação. Já a filosofia do Buffett valoriza os pequenos hábitos contínuos. É isso que muda o jogo. Quando investir vira um compromisso, não depende mais da empolgação do momento, vira parte da rotina. Então, o processo é bem simples. Começa com o que é possível hoje, com o valor que cabe no orçamento. Depois, repete isso com disciplina até virar uma rotina, algo automático. E aí o passo mais difícil, ter a paciência para deixar o tempo fazer a mágica dele. Não se trata de perfeição, se trata de constância. E isso traz um benefício psicológico enorme. Ao construir esse hábito, a gente aprende a lidar com os altos e baixos do mercado sem desespero. O investimento deixa de ser um evento estressante e se torna uma jornada de longo prazo. Isso suaviza os erros, reduz a ansiedade e fortalece a disciplina. Agora, vamos falar do maior inimigo do tempo, a procrastinação. Por que é tão comum adiar o início dessa jornada, mesmo sabendo de tudo isso? As justificativas a gente já conhece bem, e elas parecem bem lógicas, não é? Ah, vou esperar o cenário ideal. Mas enquanto se espera por esse tal momento perfeito, que talvez nunca chegue, o tempo, aquele nosso ativo mais valioso, ele continua passando. E o custo de esperar só aumenta. E esse pensamento do Buffett redefine completamente o que é risco. O risco de verdade não é começar com pouco dinheiro e talvez cometer alguns erros. Não. O maior risco está em ficar de fora do jogo por tempo demais, perdendo anos que são insubstituíveis de crescimento acumulativo. A consequência de esperar demais é quase sempre a mesma: arrependimento. Aquela frase, se eu tivesse começado antes, é o custo emocional de deixar o tempo passar. O melhor momento para começar foi ontem, o segundo melhor é agora. E isso tudo nos traz de volta lá para o começo, mas com uma perspectiva totalmente nova. Se a pergunta sobre quanto dinheiro não é a mais importante, qual seria então a pergunta certa a se fazer?
Depois de tudo que a gente viu, fica bem claro que a pergunta inicial distrai do que realmente importa. O valor que se investe é secundário. A decisão de começar, de dar o primeiro passo, é o que de fato faz toda a diferença. E essa é a reflexão final que a filosofia de Buffett nos deixa. A verdadeira urgência não está em juntar uma grande quantia, mas em não perder mais tempo. Porque no fim das contas, o tempo é o único recurso que a gente nunca consegue recuperar.